Qual imagem vem na sua cabeça quando você escuta a frase ser ou não ser, eis a questão? Eu aposto que para a maioria das pessoas, a imagem que aparece é de um homem segurando um crânio e falando para esse crânio, ser ou não ser, eis a questão. Parece que essa imagem se imortalizou no imaginário popular, na mente das pessoas, no inconsciente coletivo. O que é um engano, né? Um equívoco, porque essas imagens, essas cenas estão desconexas. Elas acontecem na mesma peça, porém em momentos distintos. E a peça é Hamlet, de Shakespeare, um dos maiores clássicos da dramaturgia mundial, da nossa literatura mundial. O ser ou não ser se encontra na cena 1 do ato 3 de Hamlet, e a cena da caveira, em que Hamlet fala conversa, né, divaga segurando um crânio, acontece na cena 1 do ato 5 da peça. Mas aí quis o imaginário popular, o inconsciente coletivo, que esses dois momentos se fundissem, e aí no inconsciente coletivo é para o crânio que Hamlet fala o ser ou não ser. Isso só e muitas vezes as pessoas nem sabem quem fala, né? Qual personagem da literatura que falou essa célebre frase. Mas as pessoas, elas apenas associam a imagem à frase, muitas vezes sem nem saber que é de Hamlet. Isso só prova a força de Shakespeare, a força da literatura no imaginário, no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Ser ou não ser, eis a questão, é o início de um diálogo que Hamlet tem consigo próprio, um diálogo belíssimo. A frase, só o início da frase, é uma frase bem longa, é um diálogo longo, né? Mas o ser ou não ser foi o que ficou mais famoso. Fala de um Hamlet extremamente angustiado, ele está sofrendo uma angústia existencial profunda, um Hamlet afogado ali na bad, ele está enlutado pela morte do seu pai e, além disso, ele acabara de saber que o seu pai, né, o fantasma do seu pai, apareceu para ele e falou quais foram as circunstâncias de sua morte. Hamlet, rei da Dinamarca, fora assassinado pelo seu próprio irmão, envenenado, e o seu próprio irmão, né, o tio de Hamlet, filho, agora era o rei da Dinamarca. E aí a mãe de Hamlet, a rainha, se casou com o novo rei, menos de 2 meses depois do assassinato do rei, né, Hamlet. Então, Hamlet, o príncipe da Dinamarca, se encontra no estado de profundo pesar. Ele está desgostoso com a vida, com as pessoas, com a condição humana, com as pessoas, com os homens, com a sociedade. Ele está extremamente desgostoso e amargurado. Ser ou não ser, existir ou não existir. Vale a pena viver num mundo onde um irmão mata o próprio irmão para virar rei e se casa com a mulher dele? Vale a pena viver num mundo desse, onde a sua própria mãe está envolvida, né, na trama do assassinato do seu pai? Vale a pena viver em um mundo onde pessoas são tão torpes, vis, cruéis, em nome de poder, de ganância, né? Hamlet se questiona acerca de tudo isso, né? Ele está em profundo questionamento existencial. É um texto que fala sobre suicídio, ser ou não ser. Será que vale a pena viver? Será que não é melhor morrer? Eu me matar? Está nas minhas mãos morrer. Ser ou não ser, está nas minhas mãos morrer. Mas aí se eu morrer, o que será que eu vou encontrar lá do outro lado? Será que vai ser pior do que aqui? Então é um longo texto que Hamlet tem um diálogo consigo mesmo e é muito belo, muito bonito, fala sobre essa dúvida existencial mesmo. Já a cena do crânio, em que Hamlet fala com o crânio,
que é a cena 1 do ato 5 da peça, fala sobre a morte. Hamlet encontra 2 coveiros que estão cavando uma cova, encontra um crânio, e aí, ao longo do diálogo com esses coveiros, Hamlet questiona de quem é aquele crânio, de quem fora aquele crânio. E aí ele fala, será que foi de um homem importante, de alguém célebre, enfim. Até que diálogo acontece e os coveiros acabam falando para Hamlet que aquele crânio fora de Iorek, o bobo da corte. E aí Hamlet imediatamente é tomado pela emoção, porque ele conhecera Iorek desde a infância, o bobo da corte. E aí ele pega aquele crânio, se recorda de Iorek vivo, se recorda das suas histórias, da sua alegria, da sua vicissitude, e vê que ele agora estava reduzido àquilo, a um crânio. Então é uma cena que fala sobre o inevitável, que é a morte. Todos seremos reduzidos à morte. E essa é a única certeza da vida. Então é uma cena muito forte, muito tocante, porque ela fala da fragilidade da nossa vida, da efemeridade da nossa existência, da nossa transitoriedade. A transitoriedade não só da vida, como de todas as situações. Então é uma cena muito forte. Hamlet é uma peça muito forte e continua até hoje sendo lida e encenada, e vai continuar sendo lida e encenada por muitos e muitos anos. Shakespeare atravessa os séculos, não só com a sua prosa, como com a sua poesia. Afinal, os sonetos de Shakespeare até hoje são muito lidos também, muito estudados, muito aprofundados. Shakespeare atravessa os séculos, porque ele ainda nos diz respeito. Shakespeare continua sendo lido porque ele ainda nos diz respeito. E por que Shakespeare nos diz respeito? Porque Shakespeare não está... Quando Hamlet pega aquele crânio, Shakespeare não estava falando de um príncipe dinamarquês do século XVI. Shakespeare estava falando de você, de mim. Shakespeare estava falando da morte, do nosso medo da morte, da nossa resistência ao inevitável. Shakespeare estava falando da nossa transitoriedade, da nossa fragilidade. Quando Hamlet fala o ser ou não ser, Shakespeare não estava falando de um príncipe que perdeu um príncipe dinamarquês cujo pai foi morto por questões políticas, enfim, do século XVI. Shakespeare não estava falando disso. Shakespeare estava falando da traição, da deslealdade, da nossa impotência diante do insuportável, da nossa necessidade de, às vezes, suportar o insuportável. Hamlet tinha que suportar o insuportável. Colocado nas costas dele, de Hamlet, o peso. Ele estava encarregado de vingar a morte do pai. O que estava acontecendo de podre no reino da Dinamarca é o que acontece na vida. A deslealdade, a ingratidão, a injustiça, a crueldade humana, a ganância, a fealdade. Quem nunca se viu obrigado a suportar todas essas situações, ou consigo próprio ou com outra pessoa? Quem nunca viu uma situação de extrema injustiça e ficou terrificado, ficou desmoronado? Hamlet estava desmoronado. Hamlet estava desfacelado diante da crueldade, da perversidade humana, da capacidade que o ser humano tem de praticar o impraticável. Fora posto nas costas de Hamlet o dever da vingança, o pesado fardo de consertar o que estava errado. Hamlet estava em sofrimento profundo, e era disso que Shakespeare estava falando, do nosso sofrimento profundo diante das coisas
diante do insuportável, diante da injustiça. Então é nisso que reside a imortalidade dos textos da obra de Shakespeare. Shakespeare não falava de um homem daquele século, Shakespeare falava de nós, da condição humana, das nossas fragilidades, dos nossos sentimentos, dores, aflições mais intrínsecas. Shakespeare falava da nossa condição humana, e é por isso que ele continua sendo lido século após século.